Maicon Costa, Devocional. Boa noite. Quero cumprimentar a todos que estão aí participando deste congresso, o pessoal aí do sul de Minas. Minha gratidão ao pastor Marcos pelo convite para poder participar deste momento aqui com vocês. Ele fez um desafio para mim, porque normalmente eu estou acostumado a falar sobre ciência e religião, sobre criacionismo, mas ele pediu que falasse algo diferente para vocês. Ele queria que eu contasse o meu testemunho. Então eu estou aqui justamente para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pessoal. Bom, atualmente eu estou aposentado por invalidez. Trabalhei nos últimos 21 anos aqui na Faculdade Adventista da Bahia. Fui professor do Seminário de Teologia durante 18 anos. E nessa passagem o pastor Marcos me conheceu e ele fez assim um pedido especial para que eu pudesse participar com vocês e contar a minha experiência. Provavelmente, né, na sala de aula a gente conversa de uma maneira mais assim descontraída, mas estar olhando para a tela do computador não é tão fácil, né? Eu estou imaginando que tem muita gente aí me assistindo, né? E muita gente aí atenta, né? E eu espero que a gente consiga realmente cumprir esse desafio aí que o pastor Marcos nos deu. Gente, há 2 anos atrás eu fui diagnosticado com uma doença degenerativa. Eu estou atualmente na cadeira de rodas e a gente vai perdendo os movimentos, primeiramente os movimentos do corpo, até chegar à parte respiratória. Atualmente a minha respiração ela já está começando a apresentar alguns sinais, né, de dificuldade, e até para falar eu tenho que falar mais devagar. Eu peço que você tenha paciência comigo, tá certo? Mas eu quero começar falando do início da minha história, da minha própria experiência. E eu queria compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas, ok? Eu quero começar com o que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler o versículo 2 e o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E o verso 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, essa primeira passagem, eu quero introduzi-la para mostrar para você que cada um de nós é uma carta viva do Evangelho, mostrando para o mundo aquilo que Cristo fez em nossa vida. Então, foi justamente pensando nisso, né? A minha vida, ela pode ser também uma carta aberta, né? E eu gostaria de abri-la para vocês um pouco, você que não me conhece, para que você possa conhecer um pouquinho. Bom, eu nasci no dia 17 de agosto de 1966, em Salvador. Semana passada eu completei 54 anos. E a coisa marcante do meu nascimento que eu quero compartilhar com vocês é que eu nasci 2 meses depois que a minha avó materna foi batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia por um missionário americano. Veja, há 54 anos atrás, Deus já estava preparando o meu caminho através da minha avó. Eu quero ler com vocês o que está em Jeremias, capítulo 1, no versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5.
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias está dizendo que Deus, antes mesmo dele nascer, né, no ventre da mãe dele, ele foi chamado por Deus. Ou seja, ele já tinha um propósito. Antes mesmo dele nascer, Deus já tinha estabelecido um propósito. Assim como Deus estabeleceu um propósito na minha vida, ele também estabelece para a vida de cada um de vocês. Então, a minha avó, quando eu nasci, ela tinha 2 meses de batizada e ela levou uma Bíblia. Essa Bíblia ela me deu de presente. E essa Bíblia me acompanha até hoje. Ela tem a minha idade. E eu comecei a ler a Bíblia a partir de 6 anos de idade. Aliás, eu comecei a ler através da minha Bíblia, né, que a minha avó me deu. E eu tive a oportunidade de receber a mensagem adventista através dela. E foi realmente assim marcante para mim. Outra coisa que marcou a minha vida na minha infância, na minha adolescência, é que eu sou fruto de um lar com muita violência doméstica. E eu quero abrir o meu coração para vocês aqui dizer uma coisa, que é muito difícil para um jovem. Se alguém estiver passando por essa experiência ou já passou, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. O meu pai era uma pessoa muito honesta, muito íntegra, né? Um bom homem. Mas o meu pai tinha um problema. O meu pai tinha o vício da bebida. Ele era um alcoólatra. E toda vez que meu pai bebia, ele batia na minha mãe, batia nos meus irmãos, e eu era o que mais apanhava, né? O filho mais velho sempre acaba recebendo, muitas vezes, a parte pior. Eu não quero aqui detalhar tudo para vocês, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve uma fase na minha vida que eu senti ódio do meu pai, porque ele maltratava minha mãe, ele maltratava os meus irmãos, e foi uma vida de muita privação, de muita dificuldade. Além da violência, nós tivemos que passar também por momentos de privação. Na minha infância, eu tive que comer comida do lixo. Durante um período, eu ia brincar lá no Travessa Calafate, onde os meus avós moravam e a minha mãe estava ali. E eu brincava de bola, mas a brincadeira era apenas um passatempo, porque o que nós estávamos esperando é porque ali no local próximo, os caminhões de lixo despejavam alimentos que tinham a validade vencida. E a gente pegava aquelas latinhas, né, e levava para casa, minha mãe abria, via se estava em condições de comer, e a gente comia. É o que a gente tinha, infelizmente, né? A gente, para poder sobreviver, a minha mãe teve que aprender a fazer pão. Aqui na Bahia a gente falava pão de queijo, mas não tem nada a ver com o pão de queijo aí mineiro, viu? O pão de queijo mineiro é muito mais gostoso, mas aqui a gente chamaria de pão delícia. É um pão delícia com queijo ralado por cima. Por isso que aqui na Bahia a gente chamava de pão de queijo. E eu vendia esse pão. E através da venda desses pães é que nós conseguimos dinheiro para colocar comida dentro de casa. Eu me recordo que aos 10 anos de idade eu era muito magrinho, magricela. E meu pai e minha mãe haviam brigado. E a minha mãe pegou os filhos e foi para a casa dos pais dela. Sabe, gente, a situação estava tão difícil que o meu tio, ele trabalhava fazendo lotação clandestina. Ele tinha uma Kombi e ele precisava de um cobrador, de um garoto que ajudasse a recolher o dinheiro. E então, o que aconteceu? A minha mãe pediu que eu fosse. Eu acordava 3 horas da manhã, aos 10 anos de idade, saía com meu tio para o subúrbio de Salvador para fazer transporte clandestino, levando as pessoas do subúrbio para a feira de São Joaquim.
E depois, às 7 horas, a gente parava para tomar um café, um suco de laranja com um sanduíche. Esse era o momento mais aguardado por mim, que eu mais ansiava. E depois a gente continuava levando as mercadorias das pessoas para os outros bairros. Foi uma vida realmente muito difícil mesmo. E aos 14, 15 anos de idade, a minha avó, ela que tinha me levado o evangelho, ela faleceu. Só que eu não era batizado e eu não estava realmente frequentando a igreja. Minha avó faleceu, passaram-se alguns anos, e a minha mãe, ela foi acometida de um câncer. E foi muito difícil, porque nessa época nós morávamos numa casa de pau a pique, uma casa de barro, que eu e minha mãe construímos para que nós pudéssemos morar. Foi um momento muito difícil da vida da gente, com muita privação, com muita violência. E eu me recordo que um dia meu pai saiu atrás de minha mãe para bater nela, ele estava segurando uma faca, e meu pai disse para eu ir a uma delegacia para dizer que ele tinha matado a minha mãe. Naquele tempo não existia delegacia da mulher, não existia lei de Maria da Penha. Eu andei até a delegacia mais próxima. E eu, quando cheguei lá, 2 policiais estavam sentados conversando. E eu disse, olha, meu pai disse que vai matar a minha mãe. Eu preciso que vocês ajudem para que proteja a minha mãe. E eles falaram assim para mim, meu filho, vai para casa. Amanhã seus pais vão estar se beijando, se abraçando. A gente sabe que é assim mesmo, é briga de marido e mulher, mas depois eles se resolvem. Então, gente, eu voltei para casa tão indignado e com tanto ódio do meu pai que eu não sabia o que fazer. Quando eu cheguei em casa, se não fosse a intervenção do vizinho, a minha mãe teria realmente sofrido um atentado do meu pai, né? Mas passou o tempo, minha mãe ficou muito doente e ela teve que se tratar. Meu pai estava fora de casa, eu não sabia onde meu pai andava. A minha mãe estava no hospital e eu era uma adolescente com 15 anos de idade. Tinha que cuidar dos meus irmãos menores. Um dia eu fui visitar a minha mãe no hospital, ela estava magra, tinha acabado de sair da radioterapia, eu fiquei muito triste e voltei para casa para cuidar dos meus irmãos, mas eu parei e me sentei no banco de uma praça, desolado, chorando, sem nenhum propósito, sem ver nenhum significado nisso tudo. Você sabe que a fase da adolescência é muito difícil. Eu não sei se eu estou falando para alguém que também sofre com a violência doméstica em seu lar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo que Deus disse para Jeremias, Deus disse para mim e está dizendo para você. Ele nos escolheu quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Ele tem um propósito para a nossa vida. E ali naquela praça, sabe o que aconteceu? Eu estava chorando, desesperado e preocupado, pedindo a Deus que minha mãe não morresse, mas quando eu levantei o rosto, com os olhos cheios de lágrimas, eu olhei e diante de mim estavam 2 tábuas da lei de Deus. Agora eu pergunto a você, quem é que coloca as tábuas da lei de Deus numa praça? Sabe de que eu me lembrei naquele momento, quando eu comecei a ver os 10 mandamentos? Eu me lembrei da minha avó. Eu me lembrei daqueles ensinamentos. Sabe, queridos, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma oração pedindo a Deus um milagre, a cura da minha mãe. Mas naquele momento eu posso dizer que Deus fez mais do que isso. Deus me deu um novo coração. E ao olhar para a lei de Deus, olha que coisa mais engraçada, né? Ao olhar para a lei de Deus, eu não só estava mais sentindo pena de mim, eu estava, na realidade, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. E ali naquela praça eu entreguei o meu coração a Cristo. E eu pedi a Deus que Ele dirigisse a minha vida. Não foi fácil. Os dias foram passando e as dificuldades continuaram. Mas pouco a pouco a minha mãe foi melhorando. E ela
ficou boa, voltou para casa depois de alguns meses. E sabe o que aconteceu? Um ano depois, eu peguei a minha Bíblia, aquela Bíblia que a minha avó me deu de presente, coloquei debaixo do braço e voltei para aquela praça na tentativa de encontrar uma igreja adventista. Então, ali do lado do Campo da Pólvora, quem mora em Salvador, quem estiver assistindo, sabe muito bem, ali na Rua do Carro, número 58, existe uma igreja adventista, a Igreja Central. Ali, meus queridos, eu entrei pela primeira vez em novembro de 1982. E eles estavam começando uma semana de oração e estavam cantando uma música Bem Junto a Cristo. Bem junto a Cristo eu quero estar. E olha o que aconteceu, né? Depois que eu entrei, eu não saí mais. Ali eu me batizei 7 meses, 8 meses depois, no dia 3 de julho de 1983. Ali eu me casei, conheci a minha esposa. Eu pedi para o pastor Marcos colocar uma foto do nosso casamento aí. Dá para você colocar, Marcos, por favor? Vocês vão me conhecer há 25 quilos atrás. Veja se dá para mostrar para o pessoal aí. O pessoal já está vendo, Marcos? É porque eu estou aqui no Zoom e eu não sei se está sendo projetado. Vamos aguardar um pouquinho. Essa foto é uma foto muito assim, ela é singela, né? Porque foi um dos momentos mais importantes da minha vida, depois do batismo, o nosso casamento. Quem ainda não casou, se você ainda não casou, faça planos, viu? Porque é a melhor coisa. Hoje, eu estou doente numa cadeira de rodas e quem está cuidando de mim é a minha esposa, é a minha namorada. E se não fosse ela, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí a minha digníssima. Consegui, Marco. Mas não é só por isso, né? Passar a vida a dois é muito melhor do que passar uma vida solitária. Vamos ver aqui se vai passar aqui. Vamos aguardar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu hoje estou mais bonito do que eu estava há 25 anos atrás. Olha aí a foto. Vejam eu hoje e olha essa foto aí. A minha esposa está linda como sempre, né? Mas olha eu, só pele e osso, né? E cheio de dentes, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu brinco com a minha esposa e digo para ela que eu estava disfarçado, que se eu fosse aparecer como eu sou hoje, ela não teria a menor chance comigo. Mas é só para vocês verem, viu? É um jovem magro, com 62 quilos, mas uma vida cheia de sonhos. E a melhor coisa que eu fiz, sabe qual foi? Entregar a minha vida a Jesus na minha juventude. Deixa eu voltar aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui. Pode tirar, Marcos. Muito obrigado. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está no Salmo 37, versículo 5. Esse é o meu lema da minha vida. É a minha pérola e eu quero compartilhar isso com vocês. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Então, se você está sofrendo por algum motivo, confie em Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E pode ter certeza que no momento certo ele vai agir. Eu resolvi esperar. E pouco a pouco Deus foi mudando o meu coração. Deus foi mudando a minha vida e a vida da minha família. E sabe de uma coisa? Deus realizou um outro milagre. Não só curou a minha mãe, não só me levou para a igreja, Deus também me deu a capacidade de perdoar o meu pai. Um dia eu estava saindo da minha casa, indo para a igreja no sábado de manhã, e havia um homem maltrapilho que estava
deitado no chão. Eu me aproximei e quando eu olhei, era o meu pai. Gente, meu pai já não conseguia mais fazer nada, ele estava vivendo só em função do vício. Eu falei com minha mãe, pedi para que ela recebesse o meu pai. A minha mãe também tem um coração muito bondoso. E eu peguei o meu pai, levei o meu pai para casa e nós cuidamos do meu pai até o dia da morte dele. E eu pude realmente, naquele momento, sentir o outro milagre, que foi Deus me dar a capacidade de perdoar o meu pai e poder realmente esquecer todas as coisas ruins que ele fez na minha vida e na vida da minha família. Então, se eu estou falando para alguém que está sofrendo, lembre-se, Deus pode lhe dar a capacidade de perdoar. É muito melhor você ter o coração cheio de perdão, porque ele é mais leve. Se você fica nutrindo ódio, ressentimento, isso faz um mal terrível para a sua vida. E Deus não quer isso de você. Deus quer que você realmente perdoe aquelas pessoas que lhe magoaram, aquelas pessoas que lhe machucaram. Eu não sei qual é a sua experiência, mas seja ela qual for, peça a Deus essa noite que Ele dê essa capacidade. E eu tenho certeza que pela graça de Deus, Deus vai lhe dar realmente o perdão, a capacidade de perdoar. Bom, eu me batizei, me casei, e eu já tinha começado o curso de biologia na Universidade Católica de Salvador. E olha o que aconteceu. Foi um dilema muito grande, difícil para mim, porque eu tive muitas aulas ao sábado. Sexta-feira à noite, sábado de manhã. E foi um conflito, uma crise existencial muito grande. E eu não sabia naquele momento, eu orei e pedi a Deus. Olha, naquele momento eu me lembrei da experiência daqueles 3 jovens, amigos de Daniel, quando estavam prestes a ser lançados na fornalha ardente. Eles estavam dispostos a morrer, mas eles não iriam ser desleais, infiéis para com Deus. E eu tomei aquela decisão mais uma vez, fechei os meus olhos e disse, Senhor, é contigo. E um curso, meus amigos, que eu deveria fazer em 4 anos, eu terminei em 6 anos e meio. Só para vocês terem uma ideia, tinha uma disciplina chamada ecologia, que era no último semestre. Eu já tinha terminado todas as disciplinas, só faltava essa disciplina para me formar. E ela era ofertada somente aos sábados. Eu visitei o professor 1 ano antes, eu passei 1 ano e meio, visitando o professor, pedindo a ele, olha, professor, eu sou adventista do 7º dia. Por uma questão de consciência religiosa, eu não assisto aula ao sábado. O senhor poderia me dispensar, ou pelo menos não deixar que eu recebesse faltas, e eu poderia fazer somente as provas, segunda chamada, no dia da semana? Ele disse, não, uma vez. Foi no semestre seguinte, não. E no 3º semestre, ele falou sim. Eu acho que ele já estava tão cansado de mim que ele me aceitou. E eu não assisti uma aula dessa disciplina. Peguei o livro e comecei a estudar. E eu paguei para fazer a prova de segunda chamada, deveria ser no sábado, eu fiz numa quarta-feira à noite, e eu fiz as 2 provas de segunda chamada, só isso. E graças a Deus, Deus me honrou e me abençoou e eu consegui passar só com as pessoas. Os outros colegas que assistiam aulas ao sábado, participavam das atividades, alguns perderam e eu que não assisti a aula nenhuma passei. Mas a história não termina aí. Um dia eu estava descendo as escadas da faculdade e a secretária do curso me chamou e disse, Wellington, você está reprovado por falta. Aí eu falei, por falta? Eu falei com o professor, ele disse que não iria me dar falta. Pois é,
Ele não tinha dado, mas agora deu. Acho que ele ficou com raiva porque você passou. Aí eu fiquei tão chateado, fui falar com ele, mas ele disse que não, que eu estava reprovado por falta. Sabe, eu tive que entrar com um pedido ao conselho da faculdade. Eu já tinha conversado, vale a pena a gente dar um bom testemunho, sabe? Porque os professores me conheciam, eles sabiam quem eu era. E quando eles viram a minha situação, eu fui aprovado pelo conselho. E eu me formei. A minha formatura foi no dia 17 de agosto de 1991. Gente, 17 de agosto foi o dia do meu aniversário. Quando eu subi para receber o meu canudo, a minha mãe também subiu, estava chorando, Claudiana, desesperada ali chorando. Eu vi os meus colegas em pé, baterem parabéns para mim, e quando eu olhei para a plateia, a minha igreja estava em peso também me aplaudindo. Sabe, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu, naquele momento, eu vi uma voz sussurrando no meu ouvido, dizendo: Deus honra aqueles que o honram. Isso está na palavra de Deus. Deus honra aqueles que o honram. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Deus me honrou. Demorou, foi sofrido, mas Deus me honrou. E sabe, eu não preciso dizer para vocês, eu já fiz o mestrado, o doutorado, eu já fiz o pós-doutorado, Deus já me deu muito mais do que isso. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Não deixe, se você está passando por algum momento de fraqueza, volte-se para Deus. Vale a pena ser fiel, porque Deus ele vai recompensar você. Bom, eu preciso terminar, porque me deram meia hora, né? Eu vou terminar contando agora a experiência mais recente da minha vida, tá, Marcos? O Marcos estava me acompanhando na sala de aula um dia, quando ele me viu entrando e chorando com os alunos, e os meus alunos se ajoelharam e oraram por mim, né? Eu tinha acabado de receber o diagnóstico de uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, foi uma sentença de morte. Se você não conhece essa doença, você vai se lembrar agora como ela é. Lembram do Stephen Hawking? O Stephen Hawking, o famoso físico que ficava na cadeira de rodas, assim, cheio de tremores. Eu tenho uma doença que ele tem. Eu só não tenho a genialidade que ele tinha, mas a doença nós temos igual. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Foi terrível. Foi terrível porque a gente se dedica a tudo, né? 50 anos de idade, 52 anos de idade, a gente recebe. Eu passei os primeiros 3 meses depois do diagnóstico chorando todos os dias. E foi muito difícil para mim e para a minha família. Tive que fazer terapia, tive que tomar medicamentos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O tempo foi passando e Deus foi me mostrando algumas lições. Lições que eu nunca iria aprender se eu não estivesse passando por uma experiência dessa. Sabe, meus queridos, a gente só tem o dia de hoje. Essa lição eu tenho aprendido desde que eu tive o diagnóstico da ELA. Ela é a sigla, né, esclerose lateral amiotrófica. Desde que eu fui diagnosticado com ela, foi muito sofrimento, mas eu tive que aprender que eu só tenho o dia de hoje. Eu não posso ficar me preocupando com o futuro. Eu era muito ansioso, eu sou muito ansioso, mas Deus teve que tirar isso de mim. Eu também não posso ficar olhando para o passado. O que ficou no passado, fica lá. Eu não posso mais ficar sofrendo por causa disso. Eu tenho que viver um dia de cada vez. E sabe que existe um hino no Inário Adventista que eu tenho cantado, e que tem sido realmente o meu hino dos últimos dias, né? Dia a dia, em todos os momentos. É um dia de cada vez, sabe? Hoje eu estou na cadeira de rodas, eu preciso de um cuidador para me dar banho, a minha esposa me dá
o alimento na boca, porque eu não posso levar. Para me vestir, eu preciso de ajuda, enfim. Até para fazer as necessidades mais íntimas, né? Eu tenho tido muita dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi, assim como o apóstolo Paulo, a viver contente em toda situação. Pode ser que eu esteja falando para alguém que está sofrendo com alguma doença terminal. Eu também tenho uma doença terminal. Não sei quanto tempo mais de vida eu tenho, mas seja lá como for, eu quero ter a certeza de que eu vou fechar os meus olhos. E quando eu abrir, eu quero ver o meu Salvador Jesus. A esperança é a coisa mais importante nessa hora. A fé tem me ajudado a ressignificar esse momento. E Deus também ajudando a encontrar um novo propósito. Quando o Marcos me convidou para falar para vocês, veja, eu não estou mais pensando em falar de temas acadêmicos. Eu tenho que falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E apesar de tudo, eu agradeço a Deus, porque Deus é fiel. Deus tem cuidado de mim. Deus tem colocado a minha família, Deus tem colocado muitas pessoas para me ajudar. A minha comunidade de fé, como é bom ter pessoas que oram por você. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vale a pena ser fiel a Deus. Não abandone a igreja. Se você está pensando em abandonar a igreja, gente, é uma fogueira, é ela que nos mantém aquecido. Não sei qual é a sua experiência, mas eu quero terminar exatamente dizendo isso para você. Confie no Senhor. Um dia de cada vez. Espere nele, porque no momento certo ele vai te honrar. No momento certo ele vai fazer com que você vai olhar para trás e vai dizer, puxa vida, eu passei por tudo isso e agora estou aqui. Vale a pena ser fiel a Deus. Que Deus abençoe vocês aí, meus jovens, meus ex-alunos, moças e rapazes, que vocês recebam a chama do Espírito Santo e possam terminar a pregação do Evangelho, para que muito em breve Jesus possa voltar. Eu estou sentindo no meu coração essa esperança muito forte. Pelo que eu estou vendo, esse mundo não vai muito mais longe. Por isso a gente tem que se preparar e viver mais perto de Deus. Que Deus abençoe a vocês, tá bom? Que Deus honre você, que Deus cuide de você. Muito obrigado, um abraço a todos.